receber em nossos estúdios, vou virar para essa câmera aqui para apresentar direitinho os nossos convidados. Eu recebo aqui doutor Jairo Cruz Moreira, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, aqui à minha esquerda, a produção. Ok, muito bem. Doutor Jairo Cruz e doutor Vinícius Menandro Evangelista, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Acre. Você sabe que começou hoje um grande seminário desta campanha nacional. O que você tem a ver com a corrupção, com vasta programação que está sendo tocado pelo Ministério Público do Estado do Acre, com diversos parceiros, palestrantes da STIP, do doutor Jairo Cruz, doutor Marlon, lá do Maranhão, se eu não me engano, que é o autor, um dos idealizadores do projeto da Ficha Limpa, enfim, um projeto de iniciativa popular, mas que teve ele como um dos seus idealizadores. Vamos falar sobre a corrupção. O que você tem a ver com a corrupção, hein? Quais são as condutas que o povo brasileiro tem, às vezes, como condutas de convívio natural, coisas do cotidiano, e que as pessoas não têm noção de que são condutas erradas, de corrupção ou de corruptor? Eu vou passar aqui a bola para os meus convidados. Doutor Jairo Cruz, muito boa noite. Muito boa noite, eu Tudo agradeço bem? a oportunidade. Prazer imenso ter o senhor aqui conosco. Nós que agradecemos. Doutor Vinícius Menandro, tudo bem? Tudo bem, Alan? Satisfação tê-lo aqui, viu? Eu que agradeço aí. Sempre a gentileza da TV Gazeta aí, dar esse espaço pra gente. Obrigado. Na semana passada nós começamos a falar deste tema, já anunciando a importância dessa campanha nacional, desse seminário, deste congresso que acontece em nosso estado. O que você tem a ver com a corrupção? E citei, à época, na entrevista, a famosa campanha de um cigarro estrelada pelo Gerson Canhotinha de Ouro, jogador de futebol famosíssimo da seleção de 70, e que o slogan era "para quem gosta de tirar vantagem". Parece até que virou o lema do jeitinho brasileiro. O povo brasileiro é leniente com a corrupção, doutor Jairo? Não, eu não acredito que o povo brasileiro seja leniente, nem que tolere a corrupção, mas eu acho que hoje nós vivemos um momento muito especial no nosso país. Nós passamos por um momento importante de acúmulo de riqueza do cidadão, nós passamos por um momento importante, o maior período democrático da história da nossa nação. E esses dois fatores levam a um cidadão mais consciente. Se no início dos anos 90 o tema do meio ambiente era um tema muito em voga, a gente teve lá a Rio 92 e hoje a devastação ambiental ela é sentida por cada um e por todos ao mesmo tempo. Eu acho que agora chegou a hora dessa temática da corrupção, num momento bastante interessante do brasileiro realmente agir e repugnar esse mal. Essa campanha nacional começou com um projeto de educação para jovens, para crianças e adolescentes, não foi isso? Sim, essa campanha ela começou com um colega nosso, promotor de justiça, doutor Afonso, lá em Santa Catarina, e lá se desenvolveu no meio das escolas. Ela tem dois focos fundamentais. O foco de firmar o Ministério Público como uma instituição para receber, apurar eventuais irregularidades e adotar as medidas de persecução em relação a corruptos e corruptores. E de outro lado, que a gente julga que é o fator fundamental e preponderante, que é exatamente a questão da reflexão. A campanha ela é uma pergunta que, na verdade, não é acusatória, né, Alan? Claro. Que você tem a ver, não é no sentido de te acusar, mas no sentido de te O que chamar. você está fazendo aí? No sentido de te chamar a refletir sobre a temática, sobre a importância de todo mundo participar e exigir a probidade e partindo dos seus próprios atos. Eu quero fazer essa pergunta para os dois, começando do doutor Jairo. O Brasil assiste hoje o julgamento do mensalão, dos réus do mensalão, na mais alta corte desse país, o Supremo Tribunal Federal. O relator já apresentou voto para a condenação de alguns desses réus. Enfim, o senhor acredita que uma condenação contundente vai ser também um marco contra a impunidade aos corruptos nesse país? Sem dúvida. A impunidade, a falta de transparência, a falta de acesso do cidadão à informação, são uma série de fatores que conduzem ou que possibilitam que a corrupção se lastreie e cresça e se desenvolva. E nesse sentido a gente entende que um julgamento é sim uma resposta democrática, é uma instância constitucional reservada para esse tipo de julgamento. O julgamento foi feito com observância de todos os princípios constitucionais, ampla defesa, nós vimos
a defesa dos acusados, e é lógico que esse direito também tem que ser respeitado. Sem dúvida. E a gente espera um julgamento técnico, um julgamento de justiça e de direito, e que vá ao encontro do que a sociedade brasileira também percebeu nesse caso. Acompanhando pela TV Justiça, doutor Vinícius Menandro, eu ouvi o procurador-geral fazendo a sua acusação, citando que, neste caso específico da corrupção e dos crimes cometidos pelos réus do Mensalão, as provas testemunhais têm que ter um peso, têm que ser avaliadas e recebidas pelos ministros do Supremo como provas cabais, contundentes. E, obviamente, que a maioria destas provas são provas testemunhais, de pessoas que viram o esquema de corrupção acontecendo e testemunharam a esse respeito. Bem, para a justiça brasileira, qual o peso do testemunho, da denúncia para o próprio Ministério Público em crimes de corrupção? Alan, com certeza o procurador da República estava certíssimo, né? Esses crimes que a gente chama de perpetrados à clandestinidade, às ocultas, eles não vão cometer às claras, né? Não vai chamar a gente para assistir, principalmente corrupção, como é o estupro, como são os outros crimes, roubo. E a testemunha, nesses casos, tem que ter um peso fundamental e prevalecente em relação às demais provas, né? As testemunhas, geralmente, que participaram desses atos de corrupção, são aqueles que fizeram ou parte do esquema, ou que foram, de qualquer forma, beneficiadas. Né? Outros coagidos Outros também. coagidos, enfim. O Supremo Tribunal Federal, para julgar tecnicamente, como o doutor Jairo falou, vai ter que dar um peso, sim, relevante a essas palavras dessas testemunhas que foram ouvidas dentro do crivo do contraditório, da ampla defesa, dentro das regras processuais. Nós temos pessoas muito interessantes participando deste grande evento, como o treinador de futebol, o comentarista esportivo Alberto Bial, a nossa ministra Marina Silva, doutor Marlon Reis, do Tribunal de Justiça do Maranhão. O que o senhor acha que é a pérola desta programação, doutor Vinícius? Eu acho que esse congresso, Alan, quer deixar uma mensagem de mobilização, de despertamento da sociedade, do controle social. Está bem caracterizado, e isso eu ouvi da boca do professor Emerson Garcia, que é uma das maiores autoridades do assunto, os 3 tipos de controle que nós temos hoje, administrativo, legal e jurisdicional, não estão funcionando a contento. Isso é uma grande verdade. Hoje surge esse controle social, é a nova tônica. É a mensagem de que, como o doutor Jairo falou, o que é que nós estamos fazendo para auxiliar na luta contra a corrupção? Né? Até essa mensagem, ontem eu estava vestindo a camisa, a minha filha leu, né? Pai, o que é corrupção? Né? Ela perguntou a minha filha de 5 anos, eu falei, minha filha, corrupção é ser desonesto. Corrupção é querer tirar vantagem. Ela falou, eu entendi, pai, corrupção é roubar, corrupção é pegar a coisa dos outros. É isso, porque muita gente pensa que corrupção é só no poder público. Mas se esquece que corrupção está ali nos atos do dia a dia. É a corrupção quando você quer subornar o guarda, é a corrupção às vezes quando você, ato de desonestidade, pega um troco errado e não devolve para a pessoa. Quer dizer, corrupto é só os políticos? Essa é a mensagem da campanha. Não, nós todos temos alguma coisa a ver com corrupção. À medida que é desviado bilhões de reais por ano, e o que estamos fazendo para combater isso? O senhor citou esse tema, eu vou passar a pergunta para o doutor Jairo. Olha só. A corrupção no Brasil custa, em média, para os cofres públicos, 130 bilhões de reais e gera um prejuízo para cada estado, em média, de 3 bilhões e 700 milhões de reais por ano. São recursos que poderiam ser investidos na educação, na melhoria das estradas, das escolas, na saúde, em áreas de interesse público e coletivo. Aí tem uma pergunta, doutor Jairo, de Amides Tavares aqui pelo Facebook. Eu gostaria de saber, por que mesmo depois de descoberto o desvio de recursos públicos e identificados os autores, por que é tão difícil de recuperar estes recursos ou fazer o sequestro dos bens adquiridos com esses recursos, senhores? Doutor Jairo. Olha, o sistema hoje jurisdicional, de respeito a uma gama de princípios, toda a tramitação de um processo, ela depende, obviamente, do devido processo legal e da observância das leis e tudo. O que acontece é que... Mas o processo penal brasileiro facilita a vida do corrupto. Tem que ser revisto. Tem que ser revisto. É uma medida importante essa revisitação, tanto do processo do Código de Processo Penal. Do Código de Processo Penal, da justiça, do sistema judicial brasileiro é importante, uma reforma administrativa é importante, uma reforma tributária é importante e realmente tudo gera um descrédito muito grande das instituições e do próprio Estado. E o que acontece é que as pessoas que se envolvem com esse tipo de atividade ilícita, elas também
o crime também se aperfeiçoa. Tanto as instituições como o Ministério Público, polícia, se aprimoram e o crime com a velocidade muito maior, porque as instituições elas têm que observar a legalidade, a aprovação de leis, de instrumentos normativos, enfim. Para responder ao telespectador de uma forma bem direta, são utilizados diversos mecanismos, laranjas, diversas simulações de negócios. A coisa no papel ela se aparenta perfeita, mas na realidade é que efetivamente não existe. Então depende de uma fiscalização. Os órgãos dependem de estar bem estruturados e bem equacionados e independentes no âmbito das suas investigações. Então são problemas conjunturais que a própria corrupção ajuda a que sejam mais explicitados. Neste cenário todo do Congresso, obviamente que surgem alternativas, experiências exitosas que são apresentadas, casos concretos que são avaliados, e eu gostaria de perguntar ao senhor, quais são os melhores exemplos de combate à corrupção no Brasil? Olha, Alan, é interessante, são várias as ações. O quadro ele é de metástase, mas são várias as notícias boas também, a gente quer falar isso lá na abertura do Congresso. Nós tivemos nesse ano e ano passado uma ferramenta importantíssima que foi feita pela Controladoria Geral da União, que foi a chamada Consocial. Houve a discussão no âmbito dos municípios, no âmbito dos estados, e houve uma grande coletiva nacional da Consocial em Brasília. A gente participou, a campanha esteve lá presente, onde nós tivemos diversas conclusões que nasceram da coletividade, nasceu da sociedade. Então a questão da própria lei de acesso, que é essa hoje atualmente bastante comentada, inclusive ela é muito focada, vamos divulgar os salários, tudo bem, vamos divulgar os salários, mas os problemas maiores não estão nos salários. É muito difícil uma folha de pessoal do Estado ter algum desvio que é facilmente identificado com a informática hoje. Os desvios, grandes desvios mesmo, não estão na folha de pagamento, estão evidentemente nos contratos, nos convênios, nas licitações, nas obras, nas contratações de comunicação. Enfim, um bom exemplo é a Consocial, de lá saíram uma série de conclusões importantes para a sociedade brasileira. Eu acho que o cidadão está tendo a oportunidade de ter instrumentos à sua disposição. O cidadão tem uma internet possível de verificar as contas, verificar a transparência do gestor que ele ajudou a eleger. Então a gente tem que, muitas vezes, fazer um meia-culpa daquela situação de que o político, principalmente nessa época, né, entrega a parte de baixo da dentadura no primeiro turno, a parte de cima da dentadura no segundo turno. Isso já aconteceu e talvez até aconteça ainda, que já é muito está triste. No anedotário da Sim, mas o cidadão ele tem que participar, ele tem que assumir, ele tem que se empoderar. E esses instrumentos são nesse sentido. A lei do acesso, ela é fundamental. Tem a questão do acesso passivo, que é o cidadão ir perguntar ao poder público o que está acontecendo, quanto foi gasto, o que é isso que está sendo feito, o que está sendo planejado. E, de outro lado, o próprio Estado também tem que dar fomento a esse tipo de informação. É uma iniciativa muito importante. Fala-se que a maturidade de um povo se demonstra na desburocratização de todo o trâmite do Estado e da vida civil, porque quanto mais burocrático um Estado, mais corrupto ele é. A burocracia surge para tentar barrar a corrupção. O Brasil é um Estado extremamente burocrático. A máquina brasileira é extremamente burocrática, seja no serviço público, seja nos contratos sociais. Isso mostra a nossa ainda pueril experiência democrática. Falta experiência ao povo brasileiro? Sim, como eu disse, nós vivemos o maior período democrático da nação, que se a gente for somar, são 24 anos. É muito Quer pouco. dizer, é um jovem ainda, né, de se desenvolvendo, mas vem crescendo e eu acho que o quadro é favorável, o quadro é de otimismo. Nós temos, sim, a regra demonstra que nós temos bons políticos, nós temos boas pessoas ocupando os órgãos públicos, pessoas bem intencionadas, e você tocou num ponto importante. A burocracia realmente ela possibilita com que essas coisas se proliferem, mas hoje nós estamos partindo para compras públicas eletrônicas, o pregão eletrônico, isso pregão presencial. Isso tudo facilita, evidentemente, o fluxo de informações, o acesso à informação, e é um caminho sem volta. É lógico que extinguir a corrupção, a gente gostaria de estar aqui hoje para fazer um congresso de extinguirmos a corrupção, dia da extinção da corrupção no Acre. É impossível, talvez, extinguir a corrupção, mas é possível controlá-la. E eu acho que o Estado tem que partir para esse tipo de ação. A gente viu a montagem do congresso que o Vinícius e a doutora Patrícia, procuradora-geral daqui,
organizaram, é um congresso que congrega a sociedade, o que o político tem a ver com a corrupção, o que o esporte tem a ver com a corrupção, o que a sociedade tem a ver com a corrupção. Então, quer dizer, todos temos a ver e todos temos que dar a nossa contribuição. É um tema, é a temática do momento e que tem que ser enfrentada por todos. Só a última participação dos internautas aqui. O Lucas Silva, ele faz aqui uma citação do caso dos recursos públicos serem recuperados, aqueles ou recursos sequestrados advindos de corrupção. Ele diz o seguinte: isso acontece pelo simples fato do índice da impunidade ser muito alto no Brasil e pelo sistema sempre favorecer o criminoso. O que eles têm a dizer o que eles têm a dizer para diminuir esse índice? Eu vou passar essa bola aqui para o doutor Vinícius. Ele fala aqui que a impunidade também é um grande problema e o que pode ser feito para diminuir o índice da impunidade no Brasil? Uma revisão da nossa lei, uma mudança também em processos administrativos. O que o senhor pensa disso, doutor Vinícius? Eu acho que passa por um amplo processo de reformulação. É um processo de mudança cultural. Né? A corrupção está enraizada no brasileiro, não é de hoje. Né? Se nós lemos os livros de história, desde que Portugal chegou aqui, nós fomos realmente, a nossa cultura foi manietada em torno de uma colonização altamente corrupta. Altamente corrupta. Verdade. A verdade é essa. Nós temos que passar por uma reformulação do processo legal. Né? As leis, o novo Código Penal está sendo discutido, com penas que se esperam mais severas. Né? O novo Código de Processo Penal, que se espera que haja um processo mais célere. É só assim que nós vamos combater essa impunidade que graça, não é só no estado do Acre, mas do Acre ao Rio Grande do Sul. Né? Eu gostaria de acrescentar, pois não, o que o Vinícius comentou aí, que é importante, que tem algumas reformas estruturantes, institucionais, que são importantes. A reforma política, por exemplo, financiamento público das campanhas, que a questão do financiamento privado geralmente cria um vínculo do político com aquele que o financiou. Então nós temos uma reforma política. A reforma administrativa, que diz respeito, a gente pode chamar a atenção aqui para a questão dos cargos comissionados, aqueles cargos de confiança e de recrutamento amplo, que são cargos políticos. Frustra muitas vezes a regra do concurso público. A regra do concurso público é que tem que ser a regra. E nós temos, como bem disse o Vinícius, a reforma do judiciário também, de todo o sistema normativo, que é importante, vem acontecendo, é de uma forma mais lenta do que se gostaria, mas que vem acontecendo já, e eu acho que, como eu disse, o caminho é de otimismo. Né? Nós temos que olhar para frente e seguir para construir um país mais justo e melhor para se viver. Menos corrupto. Conversei aqui com o doutor Jairo Cruz Moreira, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Doutor Jairo, muito obrigado pela sua vida. Prazer imenso. Eu que agradeço ser recebido pelo povo acreano aqui com tanto carinho e saber que nós temos aqui um parceiro para poder desenvolver esse tipo de ação. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, doutor Jairo. Doutor Vinícius, faço o convite para quem quer assistir amanhã, participar deste segundo congresso da campanha O que eu tenho a ver com a corrupção. Muito obrigado, Alain. Queremos agradecer também aqui a TV Gazeta. O evento começa hoje à noite, 19h30, na FAO. Vai ter na abertura a palestra do governador Tião Viana. Amanhã continua a partir das 8 horas no auditório do Teatrão, através de painéis. Como o Alain já citou, vai ter Marina Silva, vai ter o advogado da União, né? Vai ter todas as personalidades que vêm discutir essa temática conosco, acreanos. Queremos convidar toda a população, todo o povo do Acre. Né? O que é que você tem a ver com a corrupção? Vamos nos unir contra essa praga. Obrigado, doutor Vinícius. Obrigado. Sucesso imenso. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Fique conosco. Até já.